Como se limpam as armas de fogo? Olá a todos, eu como sempre sou Vlad, dispara história, atiro e sei coisas sobre atirar. Muitos atiradores, especialmente aqueles um pouco mais iniciantes, me fizeram essa pergunta. Espero que este breve guia possa responder a essa questão. Em vez de ir direto para a prática da limpeza das armas de fogo dizendo o que vocês devem fazer, prefiro discutir um pouco antes. Como as armas se sujam para que possamos entender melhor como limpá-las. Hoje vou limpar esta Beretta 92X do estande de tiro. Ela foi muito usada nos últimos dias, então uma limpeza fará bem a ela. Neste guia, quero apresentar princípios gerais válidos para todas as armas. No entanto, saibam que é importante que vocês também estudem a sua arma, porque ela pode ter necessidades de limpeza diferentes. De forma simples, armas operadas a gás também vão precisar da limpeza do sistema de gás. E não vamos esquecer de uma coisa muito importante. Armas diferentes podem ter características distintas. Uma coisa muito útil para entender qual é a limpeza correta, mas também, em geral, qual é a manutenção correta da arma, é ler o manual. As armas novas vêm todas com um manual, enquanto das usadas que já estão em circulação, geralmente é fácil encontrar um manual na internet. Leiam, porque os manuais geralmente contêm informações muito relevantes para a limpeza e manutenção corretas da arma. Quando se utiliza uma arma, há muitas coisas que a sujam. Todo o fenômeno do disparo, se formos analisar em detalhes, é bastante complicado. Essencialmente, podemos dividir a sujeira nas armas em duas fontes diferentes, aquelas causadas pelo próprio disparo e elementos externos. Por elementos externos, podemos entender, por exemplo, areia, lama, agentes atmosféricos que podem sujar fisicamente a nossa arma. Isso é relevante para pessoas como na limpeza. Vigilantes que costumam portar arma no coldre, muitas vezes sem usá-la, se surpreendem ao ir ao estande de tiro e perceber que ela está suja e não funciona. Mas eu não atirei com ela, claro, você não atirou. Mas fatores ambientais como chuva, umidade, areia, muitas vezes, olha, a chuva na Itália muitas vezes vem misturada com areia, especialmente se há ventos do sul, do Saara. Tudo isso pode sujar a arma, obviamente, e como já disse, a arma também fica suja por causa do disparo. O que acontece no momento do disparo? Temos uma combustão, ocorre uma reação química e parte desses produtos químicos, a maioria se transforma em gás, mas uma parte permanece dentro do cano. Os resíduos da combustão, da pólvora, os metais pesados presentes no estopim e até uma certa parte do metal do projétil, seja chumbo ou, por exemplo, o revestimento de cobre ou de latão, permanecem dentro do cano. Em particular nas raias, os projéteis de chumbo nu são provavelmente os que mais sujam. Já vi várias vezes armas que disparavam projéteis de chumbo nu. Chegar ao ponto de não estabilizar mais o projétil por causa do chumbo que se acumulou dentro das raias. Então, em resumo, as perguntas que devemos fazer são: o que sujou minha arma? E quais operações no contexto dessa sujeira minha arma precisa para ser corretamente mantida? Repito, neste vídeo darei ideias gerais para vocês. É importante que vocês, com a própria arma de vocês, por exemplo, usando os manuais, comecem por aí, estudem as ações necessárias e principalmente tenham uma compreensão de como funciona a sua arma. Hoje, por exemplo, não vamos limpar o sistema de gás, porque a Beretta 92X não tem um sistema de gás. Mas a sua arma, especialmente a arma longa, pode ter e limpá-lo é um passo necessário. O que você vai precisar? Para a limpeza das armas, existem coisas absolutamente indispensáveis, outras que acabam sendo geralmente úteis. Eu talvez começaria por algo óbvio, mas que muitos pulam. Para limpar bem uma arma, você precisa de um lugar para limpá-la, idealmente uma mesa com iluminação suficiente, uma mesa que você possa sujar sem problemas. Considero isso muito importante, pois frequentemente vejo pessoas limpando armas na mesa da cozinha. Bem, a sujeira das armas contém metais pesados, como por exemplo o chumbo. Eu prefiro que a minha mesa, onde eu vou comer depois, não fique exposta a isso o tempo todo. Muitos, por exemplo, quando limpam as armas, fazem isso com as mãos nuas. Não há nada de errado nisso. No entanto, se por exemplo vocês tiverem luvas, isso com certeza ajuda na sua higiene e na do ambiente.
Além do fato de que a sujeira das armas pega fogo, é muito difícil remover das mãos não tanto o óleo, mas o óleo misturado com pólvora e metais não queimados. Eu garanto para vocês que isso tem o péssimo hábito de se infiltrar em todo lugar e realmente ficar por dias. Vocês vão precisar de algumas ferramentas para a limpeza, fáceis de comprar na internet ou em loja de armas, como um kit de limpeza para 9 mm. Vocês vão notar que existem vários tipos de escovas para a limpeza do cano. Essas escovas também servem para limpar outras partes da arma, embora não sejam tão confortáveis para isso. Portanto, úteis, mas não indispensáveis, são, por exemplo, algumas escovas. Pode ser uma escova de dentes dura ou uma escova desse tipo de nylon que comprei na loja de hobbies perto de casa, ou uma escova, por exemplo, de latão. Não use escovas de aço porque elas podem danificar a arma. Essas ferramentas vão nos permitir remover a sujeira da arma. Vi muitos cometendo um erro grave, que é borrifar a arma com óleo de limpeza e esperar que magicamente o óleo remova a sujeira. O óleo mais importante é o de cotovelo e também precisamos de algo para limpar bem a arma depois. Um pano próprio, por exemplo, uma toalha velha serve muito bem, mas papel também funciona perfeitamente. Uma coisa que não é estritamente indispensável, mas que achei muitas vezes muito útil na limpeza é um compressor. Ou simplesmente, se você não tiver um compressor, ar comprimido. Não custam muito em qualquer loja de bricolagem e em alguns casos são realmente muito úteis. Às vezes o ar comprimido, o compressor, consegue fazer milagres ao tirar a sujeira das partes um pouco mais difíceis de alcançar da arma. No entanto, é preciso dizer que esses óleos para armas, em particular esses para lubrificação, têm uma viscosidade bem diferente do clássico Svitol. Por isso, se o Svitol e o WD-40 limpam muito bem e são ótimos para lubrificar as dobradiças da porta ou soltar um parafuso que ficou preso. Acredito que óleos específicos para a lubrificação de armas de fogo, onde temos pequenas peças que se movem relativamente rápido, são melhores. E, acima de tudo, como algumas pessoas sugerem na internet, definitivamente não use coisas como óleo de oliva. Por favor, eu preciso dizer isso porque tem gente que fala essas coisas por aí, não façam isso. Então vamos preparar a bancada, talvez colocar um pouco de papel na mesa, mesmo que essa não seja a mesa da minha cozinha. Ainda assim, é melhor manter as coisas mais limpas, não acham? Antes de tudo, antes de começar as operações de limpeza, precisamos fazer algo extremamente importante: garantir que a arma esteja descarregada. Porque existem muitas histórias de pessoas que atiraram no vizinho, no netinho, enquanto limpavam a arma que achavam que estava descarregada. O número correto deveria ser 0. Aqui a arma foi retirada da armeria do estande de tiro. Ela já tem a bandeirinha, digamos, que indica que está descarregada, mas mesmo assim, vamos verificar. Removemos o carregador, removemos a bandeirinha. Não há munição dentro da arma. Não há munição em lugar nenhum? Muito bem. A arma neste momento está descarregada. Vamos proceder com a desmontagem. Separamos a arma em suas partes, digamos primárias, a fim de desmontá-la. Para a grande maioria das operações de limpeza, basta fazer a desmontagem comum. Claro, se precisarmos limpar partes um pouco mais internas da arma, como por exemplo, se tivermos atirado bastante, ou entrou sujeira no mecanismo de disparo, isso se torna um pouco mais complicado. Claramente, se você não tem habilidade, por exemplo, para desmontar um mecanismo de disparo, não faça isso. Se o mecanismo de disparo estiver tão sujo que não funcione e você não souber limpá-lo, leve-o ao armeiro, ou pode causar problemas. Pegamos nosso óleo de limpeza, neste caso o nosso Brunox laranja, e vamos borrifá-lo dentro do cano e nas partes que vamos limpar. Agora estou borrifando bastante óleo, esse excesso de óleo que estou aplicando depois será removido, não pode ficar assim. A arma, e isso é muito importante, algo que muitos não fazem, esperamos 15 minutos, esse passo é fundamental. Muitos borrifam o óleo para armas na arma e já começam a limpar imediatamente. Veja, mencionamos antes os famosos metais, especialmente dentro do cano.
Esse óleo precisa, digamos, penetrar sob as moléculas desses metais que ficaram grudados no cano para depois conseguir soltá-los. Esse processo é um processo bastante delicado porque esses óleos não são particularmente agressivos. É preciso tempo, vá tomar um café, coloque um timer, faça alguma coisa, deixe esse óleo agir por uns 15 minutos. Esse é um dos passos mais pulados por todo mundo. Eu, na verdade, agora vou tirar as luvas, trocar e descansar um pouco. Aqui estamos de novo 15 minutos depois. Agora, continuando a limpeza da arma, recomendo novamente, esperem esses 15, 20 minutos, deixem o óleo agir, deem tempo para que esse óleo penetre sob a sujeira que vocês querem remover, antes de tentar remover. Agora vamos montar nossa escova, porque vamos fazer a limpeza do cano. Primeiro montamos a escova, uma escova dura que vai nos ajudar, essa aqui, a remover resíduos. Passamos tudo algumas vezes dentro da arma. Eu faço isso em vários ângulos, né? Sem girar por dentro, mas simplesmente cada vez coloco em um ângulo diferente. Ok, vamos trocar a escova. Vamos colocar a mais macia, agora que já soltamos a sujeira mais grossa. Pronto, vamos colocar essa também, vamos passar várias vezes. Lembrem-se, força de vontade é o segredo. Ainda está lubrificada por dentro e lembrem-se de uma coisa muito importante, precisamos remover totalmente esse óleo. Para isso, por exemplo, vocês podem usar uma escovinha com um pedaço de papel ou começar pela parte macia do seu kit de limpeza, que geralmente tem esse ursinho de pelúcia macio, esse gatinho, vamos limpar por dentro. Ok. E por fim, vamos tirá-lo um instante. Podemos, por exemplo, ou com papel ou com panos apropriados, pegar um pedaço de papel, passá-lo não muito grande dentro do cano. Vamos ver o que sai disso. Ainda está sujo. Aqui estamos, já estava um pouco melhor, mais limpo, estava um pouco, talvez até um pouco de sujeira residual dessa operação de enrolar o papel, mas geralmente a vara está limpa e seca. Não preciso sair completamente limpo. Essas são simplesmente sujeiras causadas pelo enrolamento do papel pelas minhas próprias mãos. Certo, vamos ver o que dá para ver. O cigarro não apresenta resíduos. Na verdade, essa é a parte mais difícil, pois todo o resto precisa ser limpo. No mais, eu prefiro não usar papel pelo simples motivo de que, quando você passa o papel em elementos serrilhados, ele tende a se despedaçar. O papel tende a se estragar um pouco, então vamos limpar as partes restantes. Depois talvez usemos um papel só para secar, mas vamos limpar bem. Aqui, por exemplo, agora os blocos antigos de fechamento da bereta saem com bastante facilidade. Os novos que são um pouco reprofilados. Precisa tirar o pino, mas não quero fazer isso. Este é o momento ideal para usar o ar comprimido para limpar aqui embaixo. Então eu pego o meu ar comprimido e vou. Melhor ainda, se você tiver um compressor, essas compressões são ainda melhores. Veja quanto óleo saiu daquele jato.
Veja quanta sujeira, veja quanta sujeira, veja quanta sujeira estamos removendo da arma. Vamos deixá-lo de lado e seguir com as operações restantes em todas as peças. A haste de limpeza, hein? A haste de Madonna Santa e limpar. Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui. Este aqui guia um pouco mais, um pouco menos de cortes. Vamos colocar, até porque vocês precisam ver todo o processo, talvez um pouquinho mais devagar. Também a mola, cuidado para não fazer uma coisa. Eu ouço coisas terríveis ditas por várias pessoas por motivo nenhum no mundo. E então, principalmente com a arma, não está funcionando muito bem para mim. Não vão puxar as molas, não façam tipo, a minha mola de recuperação está muito fraca, vou puxar. A mola do meu carregador está muito fraca, vou puxar. Não, por motivo nenhum no mundo. Não puxem as molas, porque se vocês deformarem as molas, elas perdem suas características elásticas. É melhor uma mola muito curta, fraca, do que uma mola alongada pela sua deformação. Se você tiver um problema com uma mola muito fraca, troque a mola. Vamos fazer essas operações também no carrinho, vamos limpá-lo. A sujeira, assim o óleo age, você remove imediatamente essas partes pretas. Olha que aqui está saindo tudo na hora, porque deixei agir. O óleo e toda a sujeira que tinha se misturaram com o óleo soltou a sujeira do metal. Por isso, olhem só, aqui é difícil alcançar com a mão. Por isso, por exemplo, eu tento com a escova, se a escova não funcionar, poderíamos tentar um pouco com o ar comprimido. Agora vamos chegar lá, vamos voltar ali, queremos remover bem o óleo de todas essas partes. Eu estava esquecendo, quase no começo eu disse que você precisa de um bom lugar, você também precisa de tempo. Como pode ver, essas operações levam tempo. Esqueça limpar uma arma em 10 minutos, é melhor nem tentar se você vai deixar a arma suja de óleo misturado com resíduos de tiro, é melhor deixar para lá mesmo. A menos que você tenha problemas com espoletas corrosivas ou pólvoras corrosivas, como a pólvora negra, a limpeza pode até esperar um pouco. Ok, não consigo alcançar lá dentro. Vamos tentar com ar comprimido. Ah. Olhem só quanta sujeira sai com o ar comprimido, estão vendo como isso ajuda nesses casos? Tem umas coisas a mais. Agora, repito, se eu tivesse um compressor, usaria um compressor que é ainda melhor, porque obviamente isso aqui acaba em algum momento. Vejam, o problema é esse aqui. De vez em quando é preciso trocar as luvas, porque depois elas ficam manchadas de óleo. Deixem-me pegar mais um par por um instante. Vamos.
O corpo da arma é sempre a parte mais chata de limpar desse ponto de vista. A sujeira se acumulou aqui em volta do mecanismo de disparo. Vejam que solta o ar comprimido. Toca embaixo do gatilho, vejam. Ficou gelado, que é uma maravilha. Como sabem, a expansão do ar comprimido provoca o resfriamento, né? O princípio de funcionamento dos condicionadores de ar, por exemplo. Diria que está saindo mais limpa do que antes. Afinal, esse é o objetivo da limpeza, não é? Então, sem desmontar aqui o mecanismo de disparo, isso é honestamente o máximo que consigo fazer. Vamos dar mais uma borrifada aqui, pronto. Assim sai a sujeira, assim, ok. Olhem só a sujeira que fizemos na mesa. Por isso, uma boa limpeza não deve ser feita assim. Na cozinha, por exemplo, eu só pego um pedaço de papel, aí passo o papel. Para tirar os últimos resíduos do óleo que usamos para a limpeza. Aqui está a vara. Vamos guardar esses, não precisamos mais deles. E do canudo. Agora, a segunda parte, muito importante também, precisamos lubrificar a arma. Agora, muitas pessoas erram nessa parte. Para lubrificar corretamente a arma são necessárias gotas. As armas geralmente preferem ficar secas, exceto em alguns pontos onde se deve aplicar óleo com gotas. O bom desse Brunox verde é que também existe a versão em spray feita para conservação. Mas olha aqui, posso colocar gotas. Onde colocá-las? Frequentemente há manuais dizendo onde aplicar, mas precisamos realmente aplicar uma gota nas partes que sofrem deslizamento. Temos áreas com deslizamento aqui. Atrás do mecanismo de disparo, a entrada, uma gota ali naquele momento, depois colocamos gotas aqui no carro, uma gota aqui, uma gota aqui. Perceba que eu seco um pouco com o pano, mas deixo o óleo porque, como você pode ver, ele não saiu. Eu deixo, mas tem que ser pouco, tem que ser realmente pouco.
Esse, aliás, é um óleo protetor, então se ficar um pouco, ajuda na conservação e na oxidação. Você vê que até pelo reflexo ainda fica um pouco de óleo. Ok. Onde é que desliza na Beretta 98? Desliza com certeza aqui no cano. Vamos colocar uma gota também aqui fora do cano, onde há sinais evidentes de desgaste. Olhem, uma camada bem fina, não precisa de mais que isso. Deslize aqui acima, abaixo do ícone de fechar. No lugar onde está articulado, na sua tampa está articulado, aqui, pouco, com muita moderação, muita moderação. Muitos manuais recomendam, por exemplo, também o assegurador, percursor. Uma gota para fazê-la deslizar bem, não queremos que fique presa. O percursor, em geral, deve ser deixado livre. Em vez disso, ok, mais uma gota aqui, onde vão os blocos de fechamento, gota que depois, como vocês veem, limpamos assim que há uma camada bem fina de óleo onde eu quero. Aqui este bloco de fechamento. Colocamos a mola na haste guia-mola. A pistola em seus trilhos. Aqui estamos, ok, ainda não terminamos. Pegamos outro pano um pouco mais limpo, vou tirar essas luvas por um instante porque já estão ficando sujas, mas já estamos quase terminando o pano limpo. Aqui o Bruno vos verde pouco. Deixamos uma leve camada protetora porque protege contra a corrosão dos agentes. Essas coisas aqui na parte externa da arma desliza, que é uma beleza. Podemos assim finalmente proceder ao armazenamento correto, seja ele da arma. Vou colocá-la aqui no cofre, pronto, mas estritamente falando, ainda não terminamos. Lembrem-se, obviamente, de limpar o local onde trabalharam, lavem bem as mãos e os antebraços. Também existem produtos como este GSR, esses lenços especiais para remover resíduos de disparo. Ainda assim são metais pesados, então passar esse lenço especial para remover esses resíduos nunca é demais. Espero que este guia tenha sido útil para vocês. Lembrem-se, é importante que vocês estudem sua arma, estudem os manuais, estudem talvez o que outras pessoas fazem. Este foi um exemplo de como limpar uma arma com algumas diretrizes gerais. Agradeço novamente a Brunox que me presenteou para este teste, os produtos da polícia. Repito, pessoalmente eu gosto deles, sempre usei, não ganho nada em divulgá-los. Mas se eu tiver que recomendar um para vocês,
peguem a dupla vencedora desses dois produtos para limpar e lubrificar. Se vocês tiverem perguntas, obviamente, escrevam nos comentários. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.